Bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui no nosso espaço. Hoje, a gente vai analisar um momento bem extremo, né? Uma crise humana intensa. É verdade. A gente tirou isso de uma obra conhecida na literatura espírita, que é o capítulo 14 de Sexo e Destino, ditado pelo espírito André Luiz a Chico Xavier. Isso mesmo. E a narrativa já começa jogando a gente no meio do furacão da Marita, sabe? Uma jovem que acabou de passar por uma coisa horrível, um trauma, uma traição assim, que deixou ela em pedaços. Totalmente. Ela tá perdida, revoltada, pensando mesmo em acabar com tudo. É um retrato bem forte do desespero. Exato. E o nosso objetivo aqui é tentar entender essa jornada emocional dela, sabe? Nesse ponto crítico. Olhar para as decisões que ela toma, né? Sob essa pressão toda. Uhum. E também, claro, a perspectiva espiritual que a obra traz sobre tudo isso. As intervenções que rolam ali meio que nos bastidores, né? A gente vai seguir os passos dela, focando nesses conflitos internos e nas interações que vão, definindo o caminho dela nesse trecho. Certo, então vamos lá. A história começa com a Marita fugindo, né? Correndo, transtornada pelas ruas do Rio. Da Lapa pra Cinelândia. Isso. E ela carrega um peso enorme, uma ofensa que parece insuperável, sentindo como se fosse, a descrição é forte, expulsa da terra. E a traição que envolve o Cláudio, que era uma figura paterna pra ela. Nossa, isso é devastador. É uma dor que, consome ela inteira. A revolta é tão grande, né, que a ideia do suicídio vira quase uma obsessão ali no começo. Ela pensa em se jogar na frente dos carros. Sério? Logo de cara, logo de cara. Mas mesmo nesse caos todo, tem algo que segura ela. Uma necessidade quase desesperadora de entender o papel do Gilberto nisso tudo. Ah, o Gilberto. Sim, porque ele não foi no encontro, porque deixou o Cláudio ir no lugar, foi uma armação, como o Cláudio soube, essas perguntas ficam martelando, sabe? E impedem ela de ceder ao impulso naquele primeiro momento. Entendi. Então essa busca pela verdade vira quase uma condição para morrer ou, quem sabe, para viver. É interessante essa dualidade. Exatamente. O desejo de sumir, né? Contra essa necessidade visceral de saber o que realmente aconteceu com o Gilberto. Ela precisa ouvir dele. Tem que ser dele. E nesse meio tempo, a narrativa menciona que tem ajuda espiritual tentando chegar perto, né? Félix e André Luiz. Isso. Eles tentam se aproximar, oferecer algum tipo de consolo, sabe? Mas a própria intensidade da dor e da revolta da Marita cria uma barreira. Ela tá fechada na própria tempestade. Como se não conseguisse ouvir, né? Exato. A mente dela é descrita como um vulcão oculto. Não tem espaço para receber paz, nem resignação, nada. Puxa. E é nesse estado, então, de desespero total que surge uma ideia, quase um último recurso. Sim, telefonar para o Gilberto. Mas não como ela mesma. Aí que a coisa fica mais complexa, né? Pois é. Ela decide se passar pela irmã, a Marina. Nossa. É um plano arriscado, né? Baseado na semelhança da voz, que aparentemente era grande, e na intimidade que existia entre as duas irmãs. Marita acredita que, falando como a Marina, ela ia conseguir fazer o Gilberto confessar. Confessar o que exatamente? A verdade sobre os sentimentos dele por ela, por Marita, e sobre o possível acordo que ele teria feito com o Cláudio. É uma aposta muito alta. Usar a mentira para chegar na verdade. A própria narrativa chama de cartada final. Uma cartada final mesmo. E para executar isso, ela precisava de coisas básicas, né? Um telefone com privacidade. E dinheiro. Ela tinha perdido a bolsa na fuga, lembra? Verdade. Nossa, a determinação dela nesse estado é impressionante. Ela consegue convencer um taxista a levar ela, explicando ali por cima, prometendo pagar na chegada. É um pequeno momento de compaixão ali, né, do motorista, que acredita nela. Sim. E ela vai para onde? Pro apartamento de Dona Cora, uma cliente que tinha virado amiga. Ah, entendi. E lá, mais mentira. Ela inventa uma história que está em apuros precisando de dinheiro emprestado e a Dona Cora, que é descrita como muito bondosa, ajuda.
sem perguntar muito. Interessante ver como, mesmo no meio do desespero dela, ela encontra esses pequenos gestos de gentileza, né? Mesmo que seja na base da mentira. Exatamente. E ela ainda precisa justificar por que vai usar o telefone tão tarde da noite. Mais uma invenção. Mais uma. Diz que é um trabalho extra, uma visita a um doente, qualquer coisa para conseguir usar o telefone. E a dona Cora, de novo, facilita tudo. E aí? Aí vem a ligação. A ligação que vai mudar tudo. Ai, que tensão. Esse diálogo pelo telefone é crucial e muito doloroso. Marita liga, imitando a voz, a alegria da irmã. Por Gilberto? Disso. A reação inicial dele é de surpresa. Até alegria pensando que é a Marina. Mas aí a Marita, ainda fingindo ser a Marina, pergunta sobre ela mesma, sobre Marita. E qual a resposta dele? Brutal. Frio, desdenhoso, ele fala tipo, ora, Marita, tenho nada com ela. Bobagem. É muita gente biruta. Morou? A linguagem é puro desprezo. Nossa Senhora. E o pior ainda tá por ver. Ele confirma o acordo com o Cláudio. Fala na lata. O velho me procurou, acertamos tudo. O próprio Cláudio procurou ele? Sim, ele revela que o Cláudio pediu para ele não ir ao encontro, mas para escrever aceitando só para Marita não ficar chocada. O plano era o Cláudio ir no lugar dele, dar uns conselhos e prometer uma viagem para a Argentina. Que horror. Uma manipulação completa. Total. E o golpe final é a risada sarcástica dele e o comentário. Sanatório, meu bem. Sanatório ou hospício. Para Marita, só sanatório, e o quanto mais longe, melhor. Argentina para uma e Petrópolis para 2. Meu Deus! Petrópolis para ele e para Marina, então? Exato. É a confirmação da traição dupla, da manipulação, do desprezo total. Para Marita, aquilo ali é o fundo do poço mesmo. Ela mal consegue desligar o telefone e desaba a chorar. A verdade que ela buscou veio da forma mais cruel possível, né? Exatamente. Destruidora. E depois disso, como ela sai dali? Ela se recompõe o mínimo possível para encarar a dona Cora e inventa mais uma desculpa para o estado dela. Qual dessa vez? Uma gripe forte, uma coriza brava. Para justificar a palidez, os olhos inchados de chorar, e usa isso como pretexto para ir à farmácia mais próxima, a do Sr. Salomão. Ah, para comprar o remédio para gripe, supostamente. Supostamente. E a dona Cora, sempre preocupada, ainda liga para a farmácia para garantir que o farmacêutico ia esperar por ela. Que ironia, né? A bondade dela facilitando o caminho para a tragédia que a Marita está planejando. A sequência de mentiras continua, mas agora impulsionada por uma decisão ainda mais sombria que se solidificou depois daquela ligação. Chegando na farmácia, então, o Sr. Salomão, o que acontece lá? A narrativa descreve ele como um senhor calmo, experiente. Marita chega, repete a história da gripe. Ele examina ela rapidinho, não vê nada grave, sugere repouso, uma aspirina, talvez. Mas a Marita tem outro plano na cabeça, né? É aí que vem a história do cachorro. Exato. Ela puxa uma nova história mais elaborada ainda. A da cadelinha Joia. Joia? É. Supostamente em fase terminal, sofrendo muito, dando problema com o vizinho, com o síndico, aquela coisa. Ela diz que os pais autorizaram a eutanásia e pede para o farmacêutico pílulas fortes para acabar com o sofrimento do animal, algo que causa uma morte rápida, sem dor. Claro, é um disfarce óbvio para conseguir veneno para ela mesma. Exatamente. E é nesse ponto que a narrativa descreve uma intervenção espiritual direta. Bem interessante. Como assim? O Félix e o André Luiz, percebendo a intenção real da Marita, começam a influenciar mentalmente o Sr. Salomão. Pedem para ele observar melhor a moça. O estado dela, despenteada, as olheiras, sem bolsa, aquela hora da noite, apelam para a sensibilidade dele, lembrando que ele também é pai, é avô. A sugestão espiritual é clara. Não dê o veneno. Dê um calmante forte, mas faça ela acreditar que está levando o que pediu. Uma mentira por compaixão, guiada espiritualmente. É o que a obra sugere. E o Sr. Salomão, descrito como alguém sensível, parece captar essa influência. Ou talvez a própria experiência de vida dele o alerte, né? Ele olha para Marita de um jeito diferente. E percebe a verdade. Ele percebe a dor moral, dor terrível por trás da fachada. Ele entende que não é gripe, não é cadelinha doente. É outra coisa, muito mais profunda. E o que ele faz? Ele confronta ela? Não.
Movido por essa compaixão que pode ser guiada, pode ser humana, ou as duas coisas, ele decide agir de outra forma. Ele pega sedativos comuns, suaves até, mas apresenta para ela como se fossem algo potentíssimo. Tipo, Uma bomba, ele diz. Finge uma certa relutância, fala que precisaria de receita, mas aí cede à insistência da Marita, que pede logo 10 comprimidos para garantir. 10? Nossa. E ele entrega os 10 calmantes. Mas a intenção dele é clara. Se ela tomasse tudo aquilo, teria apenas um sono profundo, reparador, não a morte. Poxa. Ele mente pra salvar a vida dela, então. Exatamente. É um momento fascinante na história. Mostra como dentro daquela lógica, a compaixão e talvez a intervenção espiritual podem desviar um curso trágico. Mesmo que temporariamente e sem que a pessoa saiba, né? É verdade. A intenção da Marita era uma, mas a ação do farmacêutico muda o resultado ali, na hora. Muda completamente o resultado imediato. E aí, Marita sai da farmácia acreditando ter o veneno. O que ela faz? Ela agradece, sai, compra uma água num bar ali perto e vai para a praia, procurando um lugar escuro, mais isolado. E os pensamentos dela nesse momento? São sombrios, né? Ela quer morrer ali, perto do mar que a descrição diz que a beijava sem malícia. Ela lembra da mãe, compara a própria situação, se sente como o lixo da terra. É um momento de profunda solidão, de autodepreciação total. Que tristeza. E ali na areia, ela toma os 10 comprimidos de uma vez só, com a água que comprou. Espera a morte chegar. Mas não é a morte que chega. Não. O que chega é o efeito dos sedativos. Um torpor, um sono pesado. Ela adormece ali mesmo, na praia. E enquanto ela dorme, a ajuda espiritual continua? Continua, e de forma intensa. A narrativa descreve que Félix, André Luiz e mais outros 2 espíritos ajudantes passam quase 4 horas ali. 4 horas. Fazendo o quê? Aplicando recursos espirituais, passes, estímulos energéticos, o que a obra chama de acupuntura magnética do plano espiritual, tentando restaurar as energias dela enquanto ela dorme. Havia uma esperança ali, sabe? Uma chance de recuperação. Mas algo interrompe isso, né? Infelizmente sim. E de forma brutal. Um gari, que a obra descreve como aselvajado, encontra Marita dormindo na areia. Ah, não. Ele ignora completamente as tentativas dos espíritos de afastá-lo. Ele acorda ela de forma violenta, agressiva, com intenções claramente libidinosas. A descrição da impotência e da dor do Félix ao ver aquilo é forte. Que horror. Como a Marita reage? Ela acorda sobressaltada, totalmente confusa por causa dos sedativos e apavorada com a situação. Ela chega a pensar que está no inferno. Coitada. Ela consegue se levantar e sai correndo para a rua, completamente desorientada, estremunhada, como diz o texto, e ela entra na pista no meio do tráfego da madrugada. Carros, lambretas Meu Deus. e as pessoas na rua. Gritos e insultos, alguém grita tipa de pileque. Ninguém ajuda. Ninguém faz nada. E aí acontece o pior. Aí acontece o inevitável naquela situação. Ela é atingida violentamente por um carro em alta velocidade. O motorista nem para. Foge sem prestar socorro. O corpo dela é arremessado. A tragédia que a compaixão do farmacêutico adiou. Acaba se concretizando de outra forma. Terrível. E agora, fim da linha para ela. Bom, a multidão se forma em volta, caos total. Muita gente já grita morta, morta. Acharam que ela tinha morrido na hora. Mas no plano espiritual, a ação é imediata. O Félix não perde tempo. Ele se aproxima dela, ali no asfalto, aplica estímulos magnéticos na cabeça dela, pra quê? para fazer com que o corpo dela, que tinha caído de bruços, se virasse instintivamente de costas, decúbito dorsal. Para ajudar ela a respirar melhor, para quem estava olhando de fora, aqueles movimentos pareciam só os espasmos finais, os esgares da morte. Entendi. Uma tentativa desesperada de mantê-la viva? E mais que isso. Segundo o relato, o Félix acomoda a cabeça dela no colo espiritual dele, ali mesmo no asfalto, e faz uma prece fervorosa. Pedindo o quê? A cura. Não exatamente. Ele pede a Deus por mais tempo para Marita no corpo físico. Mesmo que seja em sofrimento,
Ele pede mais uns dias para ela, no corpo dolorido, algumas horas só que sejam, Para que mais tempo em sofrimento? para que ela pudesse meditar, refletir, para não ser expulsa da vida física sem nenhuma preparação, sem nenhum aprendizado tirado daquela dor toda. Nossa, essa prece é muito significativa, né? Não pede o fim do sofrimento, mas a oportunidade de aprender com ele. Exatamente. É um ponto-chave da visão espiritual que a obra apresenta. E logo depois dessa prece, o Félix toma outra decisão. Qual? Ele envia o André Luiz numa missão urgente, ir até o apartamento da família, lá no Flamengo, tentar inspirar o Cláudio ou a esposa dele, a Márcia, a terem um pingo de compaixão, a buscarem notícias, a oferecerem ajuda. Enquanto isso, ele, Félix, ficaria ali amparando a Marita espiritualmente. Entendi. Dividir para tentar conquistar alguma coisa dos dois lados, o material e o espiritual. Isso. E o André Luiz parte assim, dividido, sentindo a angústia do momento, aquela sensação de que talvez tudo fosse inútil, sabe? Mas ao mesmo tempo, ele sente um vigoroso impacto de esperança, que vinha da fé do Félix e de uma energia superior que ele percebeu ali. A batalha pela vida da Marita, e talvez pela recuperação espiritual dela, ainda não estava perdida. Uau! Que sequência! Que capítulo intenso! A gente percorreu o caminho todo da Marita, né? Desde a traição até esse momento trágico ali no asfalto. Foi uma descida vertiginosa mesmo. Vimos o desespero total, a busca pela verdade usando a mentira, a tentativa de suicídio que foi frustrada pela compaixão inesperada do farmacêutico, talvez guiada, né? Sim. Depois a agressão brutal na praia e, finalmente, o acidente. É muita coisa. Muita coisa. E se a gente conecta isso ao quadro geral, que essa obra e outras do André Luiz costumam apresentar, a gente vê essa teia complexa, né? Onde as escolhas humanas... A traição do Cláudio e do Gilberto. Exato. As mentiras da Marita, a compaixão do farmacêutico, a brutalidade do Gari, tudo isso se entrelaça com as influências e as intervenções espirituais. A narrativa sugere que nada é só acaso, mas também nada é totalmente pré-determinado. É uma interação constante. Então, o que tudo isso significa pra gente? A história deixa a gente aqui, né? Nesse momento de suspense total. A vida da Marita tá por um fio. Exatamente. Dependendo tanto desse amparo espiritual intenso que ela tá recebendo, quanto de uma possível fagulha de humanidade vinda daquelas pessoas que a rejeitaram, né? O Cláudio, a Márcia. Sim. É impressionante pensar como um ato de compaixão de um estranho, o farmacêutico, deu a ela uma sobrevida, um tempo a mais. Uhum. E como a crueldade de outro estranho, o Gari, acabou empurrando ela para uma nova tragédia. Mostra muito sobre a nossa fragilidade, né? E o impacto positivo ou negativo que a gente tem uns sobre os outros. É verdade, mostra demais. E a reflexão final que a narrativa parece deixar no ar, principalmente com a prece do Félix, é bem profunda. Até que ponto as intervenções, sejam as nossas, humanas, ou as espirituais, podem realmente alterar um caminho que parece traçado pela dor, pelas escolhas feitas. Sim. E qual é o valor do sofrimento nesse processo? Ele pode ser uma ferramenta de aprendizado, de redenção, como sugere aquele pedido por mais uns dias no corpo dolorido. Fica essa questão para a gente pensar, né? O que essa busca por mais tempo, mesmo que seja um tempo de dor física, representa nesse contexto maior da jornada de evolução que a obra toda sugere.